Olá, pessoal. Está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. E todo mundo que nos acompanha aqui sabe que o papo aqui é de gestor para gestor, né? E a gente está aqui hoje para mais um episódio da segunda temporada. Estamos aqui com o Mauro Maniglia, que tem mais de 30 anos de experiência aí na gestão aquática, né? Em outros tipos também de modelos de negócio dentro da área de saúde, do fitness. Tem muita coisa boa para compartilhar aqui com a gente. Olá, pessoal, mais uma vez compartilhando com vocês aqui o nosso ponto de vista, né? Isso é bem importante deixar frisado aqui, que esse é o nosso ponto de vista, né? E é um prazer estar aqui, né, fazendo com que o mercado tenha mais um ponto para se referenciar na hora de fazer a gestão, né? Por isso que chama GeaCast, tá bem? Então nós vamos ter mais um episódio interessante de um assunto bem bacana, que são os processos dentro da nossa atividade, e espero que todos vocês aproveitem bastante. É isso aí. Estamos aqui também com o Rafael Madormo, ele que também tem mais de 30 anos de experiência, já teve ali 25 anos de experiência dentro de uma gestão aquática, literalmente, e depois participa aí de vários projetos, né, totalmente relacionados à nossa área. Então, bem-vindo aí, Rafael. Bom, sempre um prazer estar aqui, o nosso bate-papo sempre é muito agradável, a gente tenta não estourar o tempo, né, porque fica tão bom, mas... É o mais difícil, né? Mas é um prazer a gente poder, como o Mauro disse, passar a nossa experiência com o nosso ponto de vista. E é o que eu sempre digo, né, a gente gosta, ao final, quando as pessoas saem com algum tipo de incômodo. Não precisa concordar com a gente só quer fazer refletir. Sem dúvida. Né? É isso aí. Bom, e o nosso episódio hoje, antes de eu falar sobre ele, eu gostaria de agradecer as empresas que fazem esse podcast acontecer, né? Então, começar pelo Sistema de Gestão Pacto, ele que é parceiro nosso desde ali do final da primeira temporada e agora firme na segunda temporada. E é um sistema de gestão aí que atende a área aquática, a área de fitness e diversas outras áreas, e eles são realmente uma empresa confiável que nós mesmos temos aí fazem alguns anos. Gostaria de agradecer também ao INAT, que é o Instituto Nacional de Natação Infantil, né, que está aqui com a gente nesse apoio para fazer esse podcast acontecer, que tem uma missão muito bacana de profissionalizar ali mesmo o mercado de natação infantil, disseminar a segurança aquática. Então, obrigado ao INAT e ao Toquinha que está aqui com a gente, né? E também agradecer a Azulha, que é uma empresa que tem como missão ali levar a magia mesmo para as aulas de natação, é onde a magia e a natação se encontram, que a gente fala, e tem tudo a ver também aqui com o nosso tema, então obrigado. E vamos começar, né? O nosso episódio hoje é um episódio muito interessante que ele conecta exatamente com os últimos episódios que a gente colocou, que a gente já fez aqui dessa segunda temporada. Principalmente aquele que fala sobre o futuro, né? Sobre que a gente citou lá, né? A possibilidade da chegada de outras redes, de academias, de escolas de natação ali que estejam muito bem preparadas, de marcas ali até internacionais. Então, tudo isso que a gente falou foi para o pessoal ficar atento. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos processos na gestão aquática. Então, isso é exatamente a forma como as academias podem se preparar para estarem muito mais profissionalizadas na gestão e estarem prontas para qualquer tipo de chegada de alguma outra rede, alguma outra escola de natação, estar preparado. Então, hoje a gente vai tentar colocar pontos aqui para melhorar os processos, que eu acho que é ali a base de uma boa gestão. Então, gostaria de começar ali com o Mauro, né, e perguntar para você, Mauro, o que você acha que são os principais, não diria os principais, né, mas importantes processos ali para o pessoal ficar de olho em uma escola de natação? Em muitas academias, a gente vê ao longo do tempo, professores de destaque, alguma área que é muito bem feita naquela unidade, mas se, vamos supor, você tem um excelente professor e ele sai, vamos supor que ele vai montar um negócio dele, que ele mudou de cidade, e como é que fica a sua parte técnica?
né? Se estava muito baseado no indivíduo, no professor ou numa faixa etária, alguma coisa assim, né? Como é que faz se você tem aquela vendedora excelente que chega alguém, ela tem o poder de persuasão, ela tem os argumentos necessários para quebrar barreiras na hora de falar o sim, eu quero entrar na academia, eu quero assinar aqui os meus cheques, coisa de antigamente, eu quero passar o cartão, né? Como é que faz se você está ali no financeiro e por muitas vezes estava na mão de alguém, se alguém saiu, ou então se você ainda tem uma parte, vamos dizer, não tão bem desenvolvida, que você vai lá no seu caixa e tem dinheiro, você vai lá e cumpre os seus compromissos financeiros, mas pode acontecer alguma coisa, como vai ser também objeto de nossos podcasts aqui, sobre a imprevisibilidade, né, da nossa vida, nos vários sentidos. Como é que faz você sem processo, né? Então, esse é o escopo desse bate-papo de hoje. Os processos em todos os níveis da academia, né? Coisas que você pode e deve fazer para que você tenha um negócio baseado em processo replicável, que as pessoas vão seguir aquela linha e dar o resultado bom, né? Então, começa desde a sua estrutura e pessoas, passa pelo seu processo interno, aquele das aulas, da sua metodologia, da sua entrega do serviço, passa pelo cliente, como é que ele recebe esse serviço, como é que ele percebe resultado, como é que ele está vendo que está desenvolvendo, e até o processo financeiro, né? Onde você faz a sua gestão baseado em vários passos para que o seu negócio seja rentável, seja bom, e você atinja a sua visão financeira, de que quando você abriu a sua empresa, todos têm a visão de ser um negócio saudável, que dê lucro, que seja superavitário, né? Então, a importância do processo vem nesse sentido, você olhar a sua estrutura, o seu negócio, de uma maneira macro, né? Coisas que a gente vê muito nos outros mercados e nós temos que trazer para nós, né? Então, a gente estava falando em outros episódios sobre as redes e a gente fica impressionado como que nos outros setores, também ligado à saúde, ao fitness, né? Como que o pessoal tem uma fábrica de gerentes, eles têm uma fábrica de vendedoras, eles têm uma fábrica de professores, né? Para ir aumentando o seu negócio, multiplicando as suas unidades, né? Então, como é que esse pessoal faz tudo isso? À base de processos, né? Processos que a gente tem que trazer para a nossa realidade, observando o que a gente está fraco, né? O que a gente está incipiente e o que a gente tem a melhorar. Então, esse é o grande escopo do bate-papo nosso de hoje e que a gente tem visto muito por aí, né, Rafael? Então, são duas coisas que eu queria falar. A primeira delas é que as pessoas imaginam que processo, no exemplo que o Mauro estava dando, aquela vendedora fora da curva, que você vai engessar. Ao contrário, o processo potencializa os melhores. Os bons. Porque ele facilita e a pessoa se sobressai ainda mais porque ela tem processo. A vantagem disso é que todos podem fazer, porque você tem uma linha clara, você sabe os procedimentos, o que tem que ser feito, os passo a passo, em todas as áreas. A gente está falando da limpeza, às vendas, aos professores, a alta gestão, a alta administração também, porque um dos erros que o proprietário, o dono de escola de natação comete, que ele cobra coisas, processos que ele não cumpre. Ixi, aí complica. Não, mas aí complica. é natural isso acontecer, né? É a história do exemplo, né? Sim, sem dúvida. Tem que seguir. Mas eu queria, uma coisa que eu sempre falo, por causa da minha área de formação, da minha área de trabalho por muitos anos, são os 4 P's básicos, que no serviço são 7. Os 4 P básicos do marketing mix, como o pessoal fala, é o produto, preço, a praça, que seria o ponto de venda, e a promoção, que é a comunicação. Quando a gente entra em serviço, a gente tem mais 3. Pessoas, essencial, né? Pessoa essencial para que você possa prestar o serviço, porque o serviço, como a gente sempre diz,
ele é intangível. Ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. E o professor e o aluno interferem, né, naquele serviço. Por isso que numa aula que tenha 4, 5 pessoas, a aula pode ser boa para todos, mas a percepção de cada um é diferente, porque cada um é um ser humano que interagiu de uma outra forma. Então, nós estamos falando de pessoas, estamos falando em provas físicas. Serviço, como ele é intangível, você tem que ter provas físicas. Então, no nosso caso, é a limpeza que você tem, é o cheiro que você tem no vestiário. Isso é uma prova física de qualidade ou falta de qualidade. Você vai no vestiário que está com cheiro desagradável, meu Deus, aquilo depõe contra você. Você entra numa piscina que tem um cheiro que todo mundo fala que é de cloro, mas que não é, que é da cloramina, que é a falta de cloro, é exatamente isso, que fica impregnado, que as pessoas, aquilo é um problema. Você tem o uniforme das pessoas, que é prova física da sua organização. E o terceiro P fundamental em serviço são os processos. Porque quando você tem pessoas, cada pessoa é um indivíduo, né? Quando você tem as provas físicas, você precisa ter processos. Porque se você não tiver processo para unir as pessoas em torno de um trabalho, você vai ter o trabalho daquela pessoa e não o seu trabalho. E aí você sente falta quando aquela pessoa vai embora. Por quê? Porque normalmente a gente sente os bons funcionários, mesmo que eles estejam fazendo tudo dentro dos processos, eles têm a sua individualidade, você vai sentir falta. Mas a organização se adequa mais rapidamente porque ela tem processo. Então vai entrar alguém lá que teoricamente vai ser bem treinado, que vai cumprir os processos. Em todas as áreas, da limpeza, como eu já falei, à vendedora. Porque o processo de limpeza tem que ter um processo. Você limpa todo dia a piscina? Como? Que horas você faz isso? Quando tem aluno, quando não tem aluno? Por que faz quando tem aluno? Por que não faz quando tem aluno? Você tem os porquês, você coloca isso de uma maneira que todo mundo compreenda e você cumpre, né? Então, processo é fundamental em serviços. Nós somos prestadores de serviço. Perfeito. Eu até gostaria de falar um pouco aqui também do nosso processo de melhoria que a gente está... É uma piada, desculpa, eu ia falar que eu vou rir sozinho, agora tem que falar. É que a maioria, fazendo uma piadinha, a maioria das escolas está com processo trabalhista, não é disso que a gente está falando. Até para enfrentar processo trabalhista, a gente tem que ter processo. Tem que saber como atuar. Tá? Deus nos livre. Exatamente, desculpa. Não. Bom, falando sobre o nosso processo aqui, da mergulho, do grupo mergulho, na verdade, que aí tem a Evox, X-Prime também, o que a gente vem fazendo nos últimos anos para tentar melhorar os nossos processos e tentar chegar a uma profissionalização muito maior. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria como a nossa visão, assim, é que a hora que você olha para dentro, você vai olhar todos os seus processos, assim, você vê que tem muita coisa desorganizada, muita coisa para consertar, muita coisa para melhorar, né? E eu até fui em um curso esses tempos para trás e estava lá o Denner, que ele é dono da V4 Company, que hoje é uma das maiores franqueadoras de agência de marketing do país, né? E ele, primeira coisa que ele falou assim, cara, toda empresa é uma zona. E aí ele começou a falar sobre isso, né? Então isso até me trouxe mais paz, né? Digamos, falar assim, não, realmente é difícil se organizar. Então a primeira coisa que eu falaria sobre processos é assim, você vai ter muitos processos para consertar, para arrumar, para melhorar. Mas não adianta tentar fazer tudo de uma vez, porque você não vai conseguir. Você só vai ficar cada vez mais ansioso e tudo mais. Então, é legal fazer um mapeamento de processos dentro da sua empresa. E aí a gente pode citar vários, né? Então tem o processo de limpeza, tem o processo de vendas, tem o processo da recepção, tem o processo de aula experimental, tem o processo de renovação, de comunicação, né? De comunicação, né? Tem diversos processos dentro da academia. Tem isso que a gente não está falando da parte técnica, né? Então tem todos os processos da parte técnica que são realmente muitos, né? Eu acredito que até na maioria das escolas de natação esse deve ser um dos menores problemas, né? Porque é o que a maioria é melhor.
Então, existem muitos processos. Então, assim, ó, faça um mapeamento dos processos que você precisa, olhando a sua operação mesmo, né? E depois fala assim, ó, qual tá legal e qual não tá, qual eu tenho que melhorar. E não só isso, não só da sua visão, ouça seus clientes também. Pergunte para eles, né, através de pesquisas de satisfação, através da percepção também ali dos próprios através da reclamação deles. Através da reclamação deles, né? E começa a olhar o que não dá certo. E aí, a partir do momento que você mapeou, você define prioridade, né? O que está me fazendo perder aluno mais rápido e com mais frequência? O que está irritando mais eles? Então, pode ser o processo de manutenção. Então, tem diversas formas de você analisar qual que é o processo que está mais ali necessário de você olhar para ele e melhorar, né? E otimizar aquele processo. E aí, depois que você olha, você tem esse mapa, define as prioridades. Né? Então, assim, nossa, esse aqui é o meu processo que está pior, que eu preciso de mais melhorar. Então, ele é o primeiro que você vai mexer. E por aí vai. Né? E quando você estiver fazendo esse mapeamento e esse plano aí para melhoria e otimização, pensa também numa coisa que a maioria dos gestores ali, principalmente os que não têm ainda essa profissionalização, na descentralização. Né? Então, de ter pessoas ali responsáveis pelos processos, não ser tudo em cima do gestor, porque ninguém consegue uma pessoa fazer tudo para ficar realmente de uma maneira profissional. Então, a minha visão é essa, né? Já tem muitos anos que a gente vem tentando fazer isso aqui. Então, aqui a gente tem 5 unidades. Agora a gente definiu, já tem, desde o ano passado, gerentes por unidade, né? Então, cada unidade tem o seu gerente ali justamente para lidar com os processos, porque a gente não conseguia lidar com todos os detalhes de processos, porque são muitos detalhes e ninguém consegue, né? Então, quando a gente coloca um gerente, a gente vê a melhoria nesses mínimos detalhes, né? Que são os mínimos detalhes que fazem os clientes ficarem por muitos anos. Então, eu acho que isso é muito importante de se olhar, de se fazer, que é ter a calma de não querer resolver tudo de uma vez, mapear, definir prioridades e depois ouvir os clientes, né? E depois partir para a prática. Desse jeito, eu acho que, com certeza, você vai ver melhorias. E uma outra dica, para finalizar a minha fala aqui, é que você vai começar a ver as melhorias no longo prazo. Então, você vai começar a ver melhoria algumas vão ser instantâneas, né? Mas as grandes melhorias mesmo vão ser em alguns meses, até 1 ano e tal. Aí você vai ver, nossa, olha como o processo está rodando mais direitinho e tal. E por aí vai. Nós vimos que o mercado de natação, né, nosso exemplo aqui que o Jonas mencionou, do Grupo Mergulho, ele reflete muito de várias e várias unidades, né, que é composta ali do proprietário, um sócio, depois os professores, nem gerente, nem coordenador às vezes nem gerente, a maioria não tem, né? Mas são coisas que a gente tem que fazer. Se é o processo, tem que fazer. Então, a gente compartilhar informações e também é uma coisa que eu vejo que falta bastante assim no nosso setor, é essa parte de reciclagem de conhecimentos, capacitação, né? Então, a gente, assim, quando vai num congresso, num evento grande, normalmente em São Paulo, a gente costuma muito ver quase que as mesmas pessoas, poucas pessoas novas, assim. O que isso me traz na mente, né? Assim, a gente tem que procurar se envolver com o que está acontecendo de bom em termos de conhecimento, sistema de informação, para que você prospere, mude, progrida. Né? Então, como o Jonas mencionou a V4, você tem outras instituições, você tem os específicos do nosso setor e outros fora. Então, todos esses setores estão muito baseados em processos. Processos simples, por exemplo, de aula experimental. Você tem um processo ou a pessoa chega ali, você cutuca o professor, você vê o lugar que tem uma vaga, mas se você tiver um processo bacana, pequeno que seja, o seu índice de conversão daquela aula experimental em um cliente efetivo que fechou o negócio faz muita diferença. Então, como é que você seleciona a turma que você vai colocar aquele cliente que quer conhecer o seu negócio?
Como é que você arruma o professor que já está sabendo que isso vai acontecer? Como é que você encanta a pessoa naquele primeiro momento que talvez ele tenha contato com a piscina, né? Então, esse é um exemplo corriqueiro, mas que acontece bastante, mas para aquela pessoa é uma novidade profunda. Para nós, é arroz com feijão faz 10, 20, 15, faz muitos anos. Mas para aquela pessoa, ele é único naquele momento. Então, o processo de uma aula experimental pode fazer toda a diferença na conversão daquele aluno. E conversão é tudo que a gente quer, a gente fez um baita trabalho, tem anos e anos e tal, só que aquela pessoa é única, é exclusiva, é o que o Rafael mencionou agora há pouco nos 3 P's, além dos 4 tradicionais do setor de serviço, né, é quem está entregando ali. O professor, ele põe aquele cliente experimental de que jeito dentro da aula? Que atenção que ele dá? O que ele pode encantar? É um processo que mostra isso, né? Simples, mas que é efetivo, que dá resultado. Né? Que tipo de atitudes que você toma baseado no sistema de informação que você tem? Né? Existe hoje, todo mundo fala, e a gente tem ouvido muito falar do CRM, né? Que é o relacionamento que você tem na gestão do relacionamento com o cliente. Isso quer dizer CRM. Né? Se você tem um sistema que te dê informações, você consegue fazer essa parte do processo bem feita. Tipo um pós-venda. Pós-venda faz parte de um processo de acompanhamento, de perceber se a expectativa daquele novo cliente está ou não alinhada com o que ele comprou. Então, ele tinha um desejo, você tem uma ótima vendedora, ela converteu aquele prospect em cliente, e depois ele caiu lá na piscina. Está pronto o serviço? Não, muito pelo contrário. Então, é um processo que vai mostrar se aquela pessoa está satisfeita, alinhada com o que ela comprou. Então, só através de processos, que são vários, como o Jonas e Rafael mencionaram, e eu coloquei no princípio aqui, dessas perspectivas que nós temos dentro do nosso negócio, que nos fazem entender que a junção de vários pontos na jornada que essa pessoa tem dentro da academia, baseada em processos bem feitos, que vai fazer o negócio ficar bom, ficar próspero. Então, eu queria falar 2 pontos. O primeiro, eu sou uma... minha escola é muito pequenininha. A gente, na nossa pesquisa, que a gente já falou aqui, que você pode buscar lá no capítulo especial, no episódio especial que a gente falou isso, inclusive você pode baixar essa pesquisa. O que é pequenininha? O que é pequenininha? O estabelecimento, a escola. Uma escola pequena. Tá, entendi. Desculpa. Eu me perdi aqui. A escola que é pequena, que lá na pesquisa a gente tem várias escolas que têm até 100 alunos, 200 alunos. Eu não tenho uma estrutura. Tem que ter processo. Se você for um personal aquático, você tem que ter processo. Como é que você organiza seu dia? Hoje, inclusive, tem várias ferramentas que te ajudam nisso, a ter os seus processos definidos, claros, específicos. Não importa seu tamanho, não importa o tamanho da sua estrutura, você tem que ter processo. E processos definidos que têm que ser seguidos, que vão facilitar o seu trabalho. A outra coisa que é um exemplo típico de processo que a maioria não faz, e que todos nós estamos sujeitos, mas que é um exemplo que o Mauro deu vários bons exemplos, o Jonas também, e se acontecer um acidente dentro da sua empresa, com um aluno, qual é o processo? Quem é a pessoa que vocês vão recorrer? Você liga para os pais, se ele não estiver lá? Você tem alguém na sua equipe que faça primeiros socorros? Se for um caso que pode ser resolvido ali, como é que acontece? Se não for um caso que pode ser resolvido ali, qual é o procedimento? Você sabe o número por exemplo, do SAMU ou do seguro-saúde que o teu aluno tem? Tudo isso faz parte de processo que facilita no momento de crise profunda, porque acontece, sei lá, uma criança caiu, bateu, cortou. Tem que ir para o hospital. Tem o caso também da criança que às vezes está nadando ali, bebê ou muito pequenininho, e vai
vai no banheiro ali na piscina então, mesmo, né? Qual é o processo? Você tira todo mundo da água, você faz o quê? Quanto tempo aquilo fica? Existem hoje normas específicas para isso que você tem que cumprir. Como é que você faz? Se você tiver uma piscina só, qual é o procedimento? Como é que você explica? O que é falado? Quem fala? Qual que é a comunicação? Quem né? é? É o coordenador que fala? É o proprietário? Se não tiver nenhum dos dois, que professor que pode estar à frente? Tudo isso, fala, mas isso é detalhe. Posso garantir para vocês, situação de crise, se você não teve crise, é porque você ainda não passou por uma, você vai ter. Dos diversos níveis. E como é que você sai bem de uma crise? Se você está bem preparado. E os processos te fazem isso. Então, sentar e investir um tempo com a sua equipe, porque aí você vai ver os gargalos. Poxa, se acontecer um acidente, voltando, por exemplo, para o acidente, quem está preparando a equipe para isso? Inclusive... Temos que fazer um treinamento? Temos que fazer isso? Temos que fazer aquilo? Temos que saber o quê? Que informação? Aí você vai buscando. Eu ia citar exatamente o treinamento. Então, por exemplo, se você tem ali... você fez um processo ali para uma situação de acidente, dessa que você está comentando, a criança escorregou e cortou. Então, assim, quem que vai estar inserido nesse momento? É a equipe de limpeza com o professor que está ali na hora, ou vai ser a recepção com o professor que está ali na hora? Aí cabe você decidir qual que é melhor para sua operação. Mas depois, pega, se for, por exemplo, a equipe de limpeza, a recepção e o professor. Aí você tem que pegar essas pessoas numa sexta-feira, que é mais tranquilo, e fazer um treinamento, né? E elas já saberem qual que é o procedimento para na hora que acontecer, não ficar todo mundo desesperado. Isso que a gente está falando não é fácil, né? Mas, são os pontos que a gente tem que fazer. Do seu negócio e está dentro da experiência do cliente. Porque, e eu estou falando de casos que aconteceram na nossa academia, que os acidentes, ao invés de nos trazerem problemas, nos trouxeram fãs. Ah, que bacana, porque a forma como foi lidado, surgiu elogio em rede social, surgiu elogio no nosso, que a gente tinha medalha na época. Sim, olha, sim. Aumenta a confiança. Aumenta, né? Os outros pais ficaram sabendo. Tudo isso, e acho que você falou a palavra-chave. Nós trabalhamos, principalmente quando você trabalha com criança e com idoso, é confiança o tempo todo da família, que você está fazendo o melhor para ele. Aí ela vai lá e se machuca, ela vai lá, idoso pode ter queda no vestiário. Sim. E qual é o procedimento? Os professores sabem como lidar. Nós tivemos acidente feio lá na academia. Um funcionário caiu do telhado, dentro de uma aula no sábado de manhã. Porque fez uma coisa que não era para fazer, não usou o cabo, não fez nada, fez tudo errado. Mas aí eu vou brigar com ele? Não. Como a equipe estava treinada, o pessoal já isolou, outro já chamou o SAMU, a gente, nem eu, nem a Sandra estávamos na hora, eles nos avisaram, nós fomos para lá, tomamos as providências. E o susto na hora? Avisamos, a coordenadora já saiu para avisar todo mundo, olha, aconteceu um acidente dessa magnitude, ele está bem, nós estamos aqui com o SAMU. Imagina o SAMU parado na frente da sua academia, todo mundo chegando. Recepção já avisando, tivemos um acidente, mas está tudo em ordem e tal. As pessoas, para você relaxar. Sábado de manhã, lotado. Depois, o que aconteceu? Vários elogios. Que bacana. Por quê? Nossa, como vocês estavam preparados para uma situação dessa? Eu não sei o que eu faria. Porque aí tem muita gente com loja pequena, com não sei o quê. Então, a equipe foi se virando. A gente só chegou lá uns 15, 20 minutos depois. E quando a gente chegou, não estava tudo resolvido, mas estava num nível de fervura que já tinha abaixado. Imagina alguém cair. Imagino demais. Né? Então, esse tipo de situação... E aí voltamos para... Contei a história, mas voltamos para o caso. Né? Os processos foram fundamentais. Então, os processos eles têm que estar em todas as áreas, de segurança a vendas, de limpeza aos professores. Né? Não, inclusive, a gente teve agora lá uma palestra no S4, que foi falando sobre situações de crise. Exatamente. Como é que chama o palestrante mesmo, Rafael? Esqueci agora. Gabriel Rossi. E ele falou muito bem lá, né? E ele deu o direcionamento para a gente, inclusive, criar um processo ali para gestão de crise, que é você ter eu não lembro exatamente o nome que ele usou, mas como se fosse uma equipe
ali para estar preparada para a gestão de crise. Então, assim, o que essa pessoa vai fazer, o que essa pessoa vai fazer, como comunicar numa gestão de crise. Quem é habilitado para falar. Exato. O que falar, né? Porque nessa situação que a gente teve, eu tive que colocar uma pessoa, tinha que ser uma pessoa calma. Imagina uma pessoa desesperada e lá na frente ela vai colocar todo mundo... mais desesperada ainda. Então, assim, a gente está falando também de um nível de processo que ele é até mais avançado já. Sofisticado, mas mesmo assim, eu acho que é uma ótima forma de representar o quanto que processos são importantes e nos mínimos detalhes. Aí, é claro, se você pegar numa escala, igual eu falei, de prioridades, um processo mais sofisticado e uma coisa que acontece menos pode estar até um pouco abaixo, mas ele é bom estar mapeado. Porque, assim, no momento que todos os seus processos, assim, que são primordiais, está na cara do cliente todo dia, que o cliente está experimentando todo dia, forem melhorados, sanados, otimizados, aí você vai para os mínimos detalhes, né? Isso é bem importante. Aí, por exemplo, uma coisa simples. Se chover, e você tiver, por exemplo, a gente tinha um segurança, se chover, qual é o procedimento que o segurança faz? Ele pega as pessoas no carro, ele tem um guarda-chuva, ou ele pega a mala, ou ele não pega a mala. Ele tem que saber, porque tem gente que vai pedir, tem gente que não vai pedir. Ele tem que saber para onde ele vai. E se você não falar nada, ele vai ficar parado. Ele ou vai ficar parado, ou ele vai ficar perdido. E aí que vai ver que ele teve um procedimento com não teve procedimento com outro. Fala, por que tá fazendo? Aí você está criando um problema de uma coisa que não era para você. Então... processo é isso, é você dizer para as pessoas o que elas têm que fazer da forma como elas têm que fazer em cada situação, em cada papel que ela tem na sua organização. Importante, assim, a gente pensar que não fique parado perto da complexidade que possa ser, né? Vai, mapeia, igual o Jonas disse, tal, e começa, mesmo que for simplificadamente. E tem 1, e tem 2, 3, né? O que fazer, como fazer, quem é o responsável. E vai colocando nas suas partes principais. Depois disso, você vai aprofundando. O importante é começar. Se você não tem nenhum processo, tudo bem. Tá aqui a gente colocando esse fato, né, nesse episódio do podcast para você começar. Simples que seja, né, não tão aprofundado, mas começar. O importante, gente, é sair do estágio A para o estágio B melhorado. Esse é o nosso recado. Sair do estágio que você está, seja ele qual for, e partir para um estágio melhorado. Se é mais alto, mais baixo, isso o tempo vai fazer você ir se movendo. Agora, ouvir aqui e não fazer nada é o pior dos cenários. Eu só queria deixar uma coisa clara, que você determinando o processo ou não, existe um processo. Só que é da cabeça de cada um. E aí é uma confusão. E aí é um problema, porque você se perde. Então, o processo ele já existe. Você querendo tá aberto, né? Você já está rodando. Você está lá, a pessoa... Se você não falar para a menina da limpeza como é que limpa, ela vai limpar do jeito dela. E depois você não pode reclamar, porque você não falou para ela. Sim. E aí você fala, não, isso não tá... Não, mas você não me falou que era desse jeito. Não, senão você fica o tempo todo pagando incêndio, né? Exatamente. Processo existe para simplificar a sua vida. Isso aí. E eu acho que foi muito bom o que o Mauro falou, que é realmente isso de... a gente... Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, processo, né? Esse nome já é meio complicado, e aí... Nossa, mas como é que eu vou fazer isso e tal? É o simples e o básico funciona, o arroz com feijão. Se depois você quiser fazer o além... Né, que a gente até vê assim, o que a Disney faz, o que o Nubank faz, que é aquele momento uau, né, que é para a pessoa chegar e receber um atendimento tão bom e um suporte tão bom que ele vai falar assim, uau, eu não acredito que esses caras pensaram nisso. Mas para você chegar num momento uau, o básico tem que ser bem feito, o arroz com feijão tem que estar lá todo dia. Inclusive tem empresa... que eu até vi isso num curso de um cara do Nubank. E aí ele falava assim, tem empresa que tenta ficar fazendo momento uau, né? Nossa, vou encantar o cliente, não faz o básico. Isso é pior, porque gera uma raiva no cliente, que o cara vai falar assim, pô, é igual um banco tradicional ficar tentando fazer momento uau enquanto você ficou 3 horas na fila e não resolveu o que você tinha que resolver. Você tá puto com o banco e aí o cara chega e tenta fazer um momento uau. Você fala, que momento uau o quê, né? Então é isso, é o básico bem feito
o arroz com feijão, e aí depois a gente vai para o encantamento do cliente, mas tudo isso é um processo, então a gente tem que ir passo a passo. E se a palavra processo assusta, usa combinado. No básico, quais são os combinados que eu tenho com esse? Que no fundo é isso. O que você está fazendo de processo é aquilo que você achou que era você, descobriu, você montou, tal, que era o melhor. Então você combina com as pessoas. Esse processo ele parte dos combinados. Fica uma forma mais fácil de você levar isso. E últimos duas coisinhas que eu queria falar aqui. A primeira o processo não basta só você escrever para colocar, tem que colocar em prática, né? Então você você escreve um combinado, né? Você fala assim, não, eu vou fazer isso, mas você tem que chegar para as pessoas responsáveis, passar e fazer um treinamento, né? Essa eu acho que é a parte mais difícil, mas eu acho que tem que ser feito para realmente mudar um processo, porque ele já existe, né? E o outro benchmarking é muito bom, né? A gente está aqui, se você, gestor, não participa de nenhum grupo com outros proprietários de escolas de natação, procure esses grupos. Na pesquisa que a gente fez, 25% não participam, que é um número alto, de 200. Nós estamos falando de 50 pessoas que não estão em grupo nenhum. Exato. Então, assim, procura um grupo. Tem o Clube dos Piscineiros lá. Cara, o pessoal conversa todo dia, tem mais de 100 mensagens lá, porque é todo dia dúvidas, trocas de ideia, tem associações também, então existe o ABAQUA, você que quer conhecer um pouco melhor também, procura lá nas redes sociais, entra numa associação, porque tudo isso é muito importante. O Mauro citou aqui o processo de aula experimental, a gente nem pensava nisso, né? A aula experimental para a gente era marcar e tentar fechar. E aí a gente foi no ABAQUA o ano passado, a Simone Barreto, que é lá de Blumenau, falou do processo de encantamento dela na aula experimental, que ela tinha 90% de conversão. A cada 10 pessoas chegava lá, 9 ela fechava. A gente falou, que é isso? Ela deve ter um processo sensacional. E aí a gente foi, montou um nosso, mandou para ela, falou, o que você acha? Ela deu um espetáculo lá, e aí hoje a gente está tentando implementar. Então é assim que funciona. Se você não tiver contato com outras pessoas do seu setor, até para mandar para a pessoa e falar assim, ó, o que você faz aqui com recepção aqui, que meu processo aqui é péssimo, eu não consigo nada, para ter outras ideias. Então, benchmarking é muito importante. Beleza, pessoal? Então, bora sair da teoria e colocar em prática. Tá dado o nosso recado e mais um episódio do GEAcast. E não nos processem por isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. 100% das vezes a gente é bem atendido, né? Ver bombando o faturamento. A gente sabe quantos treinos ele tem vencido, tempo médio de troca do treino do aluno. A gente se sente pessoas que são ouvidas. Eu tive experiência em outros sistemas que a gente não era ouvido. Com todo o investimento que eu fiz em gestão, serviço novo de 399, 499, triplicou. Estou no mercado com basicamente 20 anos entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Eu vi bastante sistema, eu vi bastante CRM, eu vi muita coisa legal. O grande diferencial da Pacto é o quão completo ele é. São muitas funções, são muitas ferramentas. Cara, a Pacto é fundamental no nosso crescimento, sério mesmo. Um grande abraço aí. Todo esse time aí, sensacional mesmo.